O que é educação sexual? E aí, qual das duas quer começar? Eu posso começar. Vamos começar, então, com a etimologia da palavra, né? Educação sexual. Quando a gente fala educação sexual, se pensa que é educar, ensinar sobre sexo. Mas o sexual é de sexualidade. E o que é sexualidade, então? Trouxe aqui a colinha da OMS para fundamentar bem redondinho o que é sexualidade. Perfeito. A sexualidade é a parte integrada de cada um. É a necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade. E se expressa na forma de sentir e na forma de as pessoas tocarem e serem tocadas. Então, quando a gente coloca já de cara esse conceito de sexualidade, já dá para ter uma noção de que sexualidade não se resume a sexo. Sexo, ele tem a ver com outras coisas. E é sobre ensinar essa forma, essa energia que motiva, essa forma de ser integrada do ser humano, que é o papel da educação sexual. E aí me chama muita atenção, né? Energia sexual, energia vital, é tudo que nos move. Então, todos nós aqui, tudo que a gente está fazendo nesse encontro é movido por essa energia. E a confusão que há é ainda entender que sexualidade se resume a sexo. E, na verdade, o sexo é um pontinho dentro de toda essa sexualidade. A Leiliane Rocha tem uma definição que eu gosto muito também, que é o reconhecimento das nossas emoções atreladas ao nosso corpo e aos nossos relacionamentos. Então, se a gente for pensar nisso, a sexualidade passa por tudo. E por isso que é importante a gente falar na infância, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo que acontece na infância, né? A infância é um chão que se pisa a vida toda. Por que é importante começar na infância? Tá, eu vou fazer Vamos começar. Vou fazer um caminho aqui pra gente chegar em outros aspectos mais intensos, digamos assim. Como a gente já viu, tudo tá relacionado à sexualidade. Então, os nossos relacionamentos com os outros e, principalmente, com a gente. Então, entendendo isso, eu vou me formando, eu vou formando a minha identidade, quem eu sou, como eu me vejo, a minha autoimagem, o meu autovalor a partir da minha sexualidade. Ou seja, quem é a minha referência? Os meus cuidadores. O meu pai, a minha mãe, e como eu me relaciono com eles, que é desde a infância, que essa referência vai se construindo, é como eu vou estabelecer as demais relações. Então, a afetividade é o primeiro pilar quando a gente fala da sexualidade. Então, a afetividade, que é como eu toco o meu filho, pra gente visualizar, né? Como que eu vejo isso na prática, no meu dia a dia? Como eu toco o meu filho, né? Quando eu vou trocar a fralda dele, né? Se eu faço isso com respeito, se eu abraço, se eu valido as emoções que ele me apresenta. Então, não tem como desassociar a educação sexual e a sexualidade que eu estou enxergando no meu filho de uma criação pautada em respeito, em firmeza, gentileza, em amor, porque isso é molde, isso é referência para as demais relações. Né? Complementa aí, Jo. Te convido também, que se deixar só eu falo. Então, o que a Lohane tem falado mesmo. E quando a gente fala em educação sexual, não é só o órgão genital, é tudo. É o respeito, é o carinho, são as permissões, é o espaço pessoal. Conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, isso acontece naturalmente. Não é assim, bom, agora, segunda-feira, 2 horas da tarde, é a hora de falar sobre educação sexual com o meu filho. Não, é natural, é no cotidiano, é no dia a dia. E é a leveza do cotidiano, é a naturalidade do cotidiano da família que vai moldar isso. Mas o que acontece? Por exemplo, por uma questão cultural e até mesmo geracional, eu sou a filha mais velha, sou uma menina, o meu irmão, menino, o do meio. Eu tenho um irmão mais novo, mas ele é meio temporão, assim, é meio afastado dos 2 primeiros, assim. Então, quando a gente era pequeno, tinha mais ou menos ali a mesma idade, por exemplo, sempre existia um tabu. Eu não podia entrar no banheiro quando meu pai estivesse tomando banho ou mudando de roupa, porque eu não posso ver meu pai nu, porque eu sou menina e meu pai é homem. Mas o meu irmão tomava banho com a minha mãe, entrava no banheiro e isso era normal, isso era normalizado. E isso gera aquela coisa, por que eu não posso ver meu pai pelado? Será que tem alguma coisa errada na genitália do meu pai? Será que é diferente? Isso vai despertando desde uma infância uma curiosidade que às vezes a criança não teria se fosse naturalizado as duas coisas desde o início. Então eu falo muito isso com as minhas pacientes quando tem esse questionamento. Eu falo, o melhor, eu acho, é naturalizar a relação com os corpos masculino e feminino, independente se você tem filhos menino ou menina. Porque já começa aí. A
criança vai começar, à medida que ela vai se percebendo como ser e entendendo que ela tem um corpinho ali, que ela tem uma genitália, ela vai começar uma comparação. Se minha genitália é parecida com a do papai e da mamãe, e a partir daí, ela vai começar a fazer questionamentos que você não precisa marcar uma data e uma hora para falar sobre sexualidade com seu filho. Sim. Ele vai vir trazendo questões. Mãe, por que o papai tem um peru e a mamãe não tem o peru, né? Por que que... Porque o seu é grandão e o meu é pequenininho. É pequeno. Por que o seu tem pelo e o meu não tem pelo? Por que o peito da mamãe é grande? Então, a criança, ela começa ali no banho com o adulto a perceber as diferenças e começar a questionar. E isso já vai introduzindo a forma que, paulatinamente, eu vou começar a introduzir educação sexual com meus filhos. Começando sobre as diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino, né? Então, isso já faz parte da educação sexual. E é muito mais natural, porque quando ela percebe essa diferença, e você tratou isso com naturalidade, você não botou nisso um tabu, não é uma coisa proibido, né? Então, olha lá, não, papai, os meninos são assim, meninas são desse jeito. Quando você crescer, você vai ter pelo. Quando você tá pequenininho, você ainda não tem. Isso, naturalmente, já é uma educação sexual e já vai ensinando essa criança as diferenças, né? Já vai ajudando em como conversar outras coisas mais tarde.